Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal de nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Campina Grande. Vocês que têm acompanhado a nossa série de mensagens sabem que nós estamos refletindo sobre esse livro aqui, de J.C. Ryle, chamado Santidade. No vídeo de hoje vamos falar sobre o capítulo 9, cuida da vida de Ló, que tem como título Ló, um sinal de alerta. Esse capítulo versa sobre eventos da vida de Ló, que era sobrinho de Abraão, que estão registrados no capítulo 13 e 19 do livro de Gênesis. A história conta que ou melhor, Ló e seu tio Abraão tinham muitas posses e em determinado momento o lugar onde eles estavam habitando não era mais apto a suportar aquelas duas famílias, porque Abraão era um homem muito rico e Ló também já estava com um patrimônio crescendo, e houve um momento em que houve um atrito entre os funcionários de Ló e os funcionários de Abraão. Então Abraão disse: olha, Ló, escolha uma terra para você trabalhar e eu vou para o lado oposto. Então Ló, olhando para as campinas do Jordão, que eram férteis, então pensou: vou morar lá. É mais vantajoso financeiramente habitar para aquelas bandas. Então resolveu ir para próximo de uma cidade, ou melhor, de duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra, que eram cidades conhecidas pela maldade e pela pecaminosidade dos homens. No capítulo 19, o relato de Gênesis vai contar a história da destruição de Sodoma e Gomorra. Deus manda 2 anjos irem a Sodoma e Gomorra e avisarem a Ló: a cidade vai ser destruída, saia com toda a sua família, porque o juízo de Deus vai cair sobre essa terra, cujo pecado chegou aos ouvidos, vamos dizer assim, de Deus. Então é nesse panorama que se desenvolve o capítulo 9 do livro de J.C. Ryle, chamado Santidade. Okay? Então, para começar, vamos responder a primeira pergunta: quem era Ló? Além de ser sobrinho de Abraão e um homem que morava em Sodoma e Gomorra, em 2 Pedro 2, 8 e 9, está escrito que Ló era um homem justo, que se incomodava com o pecado que estava ao seu redor. Apesar de morar naquela cidade ímpia, cuja maldade chegou aos ouvidos de Deus, Ló era um homem crente, um homem de Deus, que não se amoldou à pecaminosidade que estava ao seu redor. Apesar de ser um homem crente, um homem de Deus, Ló tinha defeitos. E é sobre esse principal defeito de Ló que nós vamos tratar nessa lição dessa manhã. O que é que o texto de Gênesis capítulo 19 diz sobre Ló? De acordo com o relato de Gênesis capítulo 19, aqueles anjos disseram: Ló, Deus vai destruir essa cidade, juízo vai cair sobre essa cidade, então chame sua família para sair daqui imediatamente. Então Ló vai, fala com os genros que iriam casar com suas filhas e diz: olha, vamos embora porque Deus vai destruir essa cidade. Os seus genros pensavam que ele estava brincando e não deram crédito à palavra de Ló. Então, no outro dia, os anjos chamam Ló e dizem: vamos embora agora. E o texto diz que Ló se demorou. Mesmo sabendo que Deus é justo juiz, mesmo conhecendo as histórias de Deus que ele aprendeu acerca de Abraão, ou em companhia de Abraão,
sabendo que Deus iria executar seu juízo de fato, Ló se demorou. Esse era o grande problema de Ló. Ele era relutante, teimoso. Ló era um homem crente, mas que queria agradar ao mundo, que queria agradar os moradores de Sodoma e Gomorra. Ele, apesar de ser cristão, de ser crente no Senhor, Deus de Israel, o Deus de Abraão, ele era alguém que queria agradar a sociedade. Ele não queria ser visto pelos habitantes de Sodoma e Gomorra como uma pessoa retrógrada ou uma pessoa intolerante, que não aceita os costumes, que não aceita os pecados dos moradores de Sodoma e Gomorra. Esse era o seu grande problema. E quais seriam as causas para a relutância de Ló? A primeira causa é que Ló fez uma escolha errada na sua juventude. Lembra da história que eu contei no começo? Que chegou um momento em que Abraão e Ló tiveram que se separar? Pois é. Qual foi o critério que Ló escolheu para escolher as Campinas do Jordão? Ele escolheu as Campinas do Jordão por uma questão meramente financeira, por uma questão meramente de mercado. Ele imaginou, vou para as Campinas do Jordão porque lá eu vou ser mais bem sucedido financeiramente. Então, ele olhou para as coisas temporais e não para a eternidade. Ele sabia que Sodoma e Gomorra era um lugar onde o pecado graçava, onde o pecado era evidente e abundante. Mas mesmo assim, ele resolveu ir para aquela cidade, porque ele pensou só no que é transitório. E em segundo lugar, o segundo motivo para a relutância de Ló é que ele se envolveu com pecadores sem ter uma boa razão para isso. Ele foi primeiro para as Campinas do Jordão. Depois, o texto diz que ele foi morar nas cidades de Sodoma e Gomorra. Ele não tinha necessidade de morar lá, mas ele foi, porque provavelmente era mais vantajoso também financeiramente, porque afinal de contas ele teria laços de amizade, contatos, pessoas com quem ele poderia negociar mais diretamente. Então ele passou a conviver com aquelas pessoas que não tinham um pingo de temor a Deus sem necessidade. Essas duas eram ou foram as razões pelas quais Ló se tornou uma pessoa relutante, teimosa, aquele que não quer desagradar aqueles que não conhecem a Deus. E qual foi o tipo de fruto que a relutância de Ló produziu? Em primeiro lugar, Ló não fez o bem enquanto estava entre os habitantes de Sodoma e Gomorra. Ninguém conhecia o Deus de Ló em Sodoma e Gomorra, apesar de ele ter morado tanto tempo lá. Ele nunca provavelmente testemunhou do Deus de Israel para os habitantes de Sodoma e Gomorra, ao ponto daqueles homens não terem nenhum pingo de temor em querer abusar dos anjos que apareceram na cidade. A presença de Ló em Sodoma e Gomorra não produziu nenhuma diferença por causa da sua relutância. Afinal de contas, ele era alguém que queria agradar a todos, não queria tocar em certos assuntos, não queria falar da idolatria que graçava na cidade, da prostituição, da imoralidade sexual, da opressão dos pobres que existia em Sodoma e Gomorra. Ninguém sabia que era o Deus de Ló naquela cidade, provavelmente, por causa do seu péssimo testemunho naquela cidade. Segundo fruto que a relutância de Ló produziu foi que Ló não foi capaz de influenciar nem a sua família. Os seus genros, quando souberam da notícia, zombaram de Ló. Está brincando comigo, né, Ló? Deus vai destruir Sodoma e Gomorra? Eles não acreditaram na palavra de Ló. As filhas não foram instruídas no caminho do Senhor. E como é que sabemos disso? Isto fica evidenciado quando as duas filhas de Ló resolvem se deitar com ele enquanto ele estava bêbado, para dar continuidade à descendência de Ló. Se elas conhecessem o Deus de Israel, não teriam feito um absurdo desse.
Então, Ló não educou os filhos como deveria. Ló não instruiu a esposa como deveria. A esposa olhou para trás, desobedeceu ao mandamento de Deus e se tornou em estado de sal. Então, Ló, nem a família foi capaz de beneficiar e abençoar. E por último, Ló não deixou nenhuma evidência após a sua morte do seu testemunho e da sua vida. Nós sabemos como foi que Abraão morreu, sabemos como José do Egito morreu, como Davi morreu, como Moisés morreu, mas não sabemos como Ló morreu. Depois do evento da sua saída de Sodoma e Gomorra e o problema que ele teve com as suas duas filhas, perto de Zoar, não sabemos de mais nada da vida de Ló. Provavelmente porque não existia mais nada relevante para ser registrado. Porque Ló não produziu diferença ao ponto sequer de ser lembrado depois da sua morte. A partir dessas informações sobre a vida de Ló, né, sobre a sua relutância, sobre o seu pecado, sobre o seu mau testemunho, eu gostaria de trazer algumas aplicações. Apenas 3 aplicações para nós encerrarmos a nossa aula dessa oportunidade. Primeira aplicação. Lembre-se do exemplo de Ló quando foi escolher um lugar para morar, uma carreira ou um cônjuge. Quando você for fazer essas escolhas, pense, isso vai produzir glória a Deus? O lugar onde eu vou morar, será que vai me abrir as portas para que eu volte a pecar e me afastar do meu Deus? Por exemplo, eu tive um problema de alcoolismo durante a minha vida toda. Por que eu vou morar ao lado de um bar? Ah, mas a cidade, a casa é bonita, o preço está razoável, né? Eu posso vender essa casa por um valor superior no futuro, mas aquela casa vai abrir a porta para que o pecado do alcoolismo, se fosse o caso da minha vida, né, voltasse à tona. A pessoa, por exemplo, tem um problema com sexualidade, vai morar ao lado de um prostíbulo. Se ele vai morar naquele lugar, aquele local vai ser uma porta para que o seu pecado do passado volte a ser cometido. Da mesma maneira, a questão da carreira. Né? Qual é a carreira que você vai escolher? Você não deve escolher uma carreira simplesmente olhando para a questão financeira. Será que essa carreira, através dessa carreira, eu posso glorificar mais a Deus? Ou ela vai ser uma porta para que eu me afaste do Senhor? E por último, em relação à questão do cônjuge. Por que eu vou me relacionar com uma pessoa que vai me afastar do meu Deus? Ah, mas ela é muito bonita. Né? Ou uma moça pode dizer, aquele rapaz é muito bonito. Mas aquele rapaz, aquela moça, é um servo de Deus que vai me ajudar a crescer em santificação, vai me ajudar a crescer em comunhão com meu Deus? Então, quando for fazer escolhas, ore e pense quais as escolhas que vão produzir mais glória para Deus. Por último, não fique satisfeito, ou melhor, penúltimo, não fique satisfeito em ser apenas um pouco melhor que o mundo. Vimos no começo, de acordo com 2 Pedro, que Ló era um homem crente, justo. Ele era justo. E não aceitava o pecado que estava ao seu redor. Mas não testemunhava para as pessoas que estavam ao seu redor que aquilo que eles estavam fazendo era errado, nem tampouco com o seu comportamento. Ele queria agradar a todos. E nessa busca em agradar a todos, terminava desagradando o Deus vivo e verdadeiro. De maneira que sua influência quase não foi notada durante a sua vida. E por último, se você quer ser uma alma feliz e útil, não seja um cristão relutante. Aqueles que querem agradar ao mundo não podem agradar a Deus. E uma vida feliz e plena só é possível quando temos comunhão verdadeira com o nosso Senhor. Ok? Eu gostaria de encerrar essa aula com uma oração. Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar pela oportunidade de se debruçar sobre o texto de Gênesis, capítulo 13 e 19, pensar na vida de Ló.
Que o Senhor nos ajude a não trilhar os passos errados que Ló deu em sua vida. Que não sejamos cristãos relutantes, teimosos, que insistem em agradar aos homens e terminam desagradando a Deus. Nos ajuda a fazer escolhas certas, com critérios que estão amparados pela Tua Palavra, para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.